Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao mais novo podcast Juridicast. O meu, o seu, o nosso podcast jurídico. Muito obrigada por estarem aqui assistindo a gente hoje no nosso primeiro episódio. É um prazer imenso receber vocês. Certo? A gente vai falar sobre um tema muito importante que é o direito à privacidade. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir que todos vocês que estão assistindo a gente agora se inscrevam no canal, ativem lá o sininho para poder acompanhar nosso desenvolvimento, certo? A gente começou agora, esse é o primeiro episódio, mas virão outros episódios com outros temas atuais também. E também gostaria de pedir a vocês que, se tiverem alguma sugestão, pode mandar lá no nosso e-mail que está na descrição. A gente ia gostar muito, certo? Nós queremos muito ver o que vocês pensam, se tem algum elogio, alguma sugestão, alguma crítica. A gente está aberto a tudo, certo? Meu nome é Maria Luísa, sou aluna do primeiro semestre de Direito. E esses aqui são meus colegas que também vão nos acompanhar nessa jornada aí. Esse aqui é Matheus e esse aqui é Alan, certo? Agora, antes de começar, vamos rodar a vinheta. Olá pessoal, muito obrigada. Gostaria de agradecer novamente por todos vocês que estão assistindo a gente hoje. É muito importante a presença de vocês, porque esse é o nosso primeiro episódio desse podcast, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Iremos trazer assuntos atuais, sem aquele juridiquês que a gente conhece, que é realmente muito difícil de entender, mas vai ser simples, direto, certo? Vai ser uma conversa bem descontraída. Exato, vai ser didática, com certeza, certo? E gostaria de pedir novamente para vocês se inscreverem lá no canal, ativar o sininho, certo? Para continuar acompanhando, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje, o tema, como eu falei, é direito à privacidade. E eu acredito que seja um tema de extrema relevância, principalmente atualmente, na era que a gente vive, a era digital, a era das redes sociais, a era do TikTok, do Instagram. Então é muito importante a gente discorrer sobre esse assunto para saber como que a gente pode correr atrás, né, dos nossos direitos, saber como que esse direito é tutelado no ordenamento jurídico, como que a gente pode se proteger nossa privacidade, nossa intimidade. E vocês, meninos, o que vocês acham desse tema, direito à privacidade? Eu acho assim que foi um tema bastante assertivo a ser selecionado, é um tema extremamente necessário, porque como nós mesmos vamos ver e vamos discorrer ao passar do tempo aqui, nós vamos entender que são direitos invioláveis. Então são direitos que as pessoas, inviolável é uma palavra tão pesada, é algo tão que traz aquilo de importância. Então assim, eu acho muito que o direito à privacidade é algo extremamente relevante para todo mundo saber, não só no meio digital, mas como no meio pessoal. Sim. Exatamente, eu acho um tema bastante relevante. Como Maria falou, estamos na era digital, no mundo mais desenvolvido, então acaba que a nossa privacidade, a gente tem que entender que há uma tutela em relação à Constituição, ao Código Civil, no ordenamento jurídico. Exatamente, então eu acho um tema bastante relevante de ser abordado. Com certeza. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem que o direito à privacidade é fundamental. Exatamente. Faz parte do direito da personalidade, como Alan falou. É inviolável, indisponível. E a gente tem que mostrar para as pessoas, é nosso trabalho, né, como estudante. Então, pessoal, probleminhas técnicos, peço desculpas, mas realmente acontece, né? Como eu estava falando, nós, como estudantes de direito, nós temos esse dever de informar as pessoas, né, sobre o que elas precisam saber, sobre os direitos que elas têm, né, como o direito à privacidade, que não é algo muito conhecido. Então é muito importante que a gente faça isso. Esse podcast, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a se informar sobre quais são os seus direitos fundamentais que são garantidos. Não é mesmo? Sim, exatamente. Exato. Então,
Para começar a conceituar, vamos falar um pouquinho sobre o que é direito à privacidade. O que vocês acham que seja direito à privacidade? Eu acho que direito à privacidade é aquele direito que está muito relacionado ao seu íntimo, com relação a... Nossa, aí já foi. Sim, ligado ao seu íntimo. Também, porque né? A intimidade faz parte da isso, privacidade. porém a forma que eu Exato. quis dizer é trazendo mais pra si, é algo mais pra si que você não quer pessoal, passar. né? Exatamente. Tem um sentido mais amplo, eu acho que é uma autonomia, né, a não intromissão externa na sua vida interna, entendeu? Isso é como se fossem os direitos que você tem para com a sua privacidade mesmo, com aquilo que você está reservado para quem você escolhe. Isso, a gente pode conceituar ele como um direito que tem como objetivo resguardar as pessoas dos olhos alheios, né, de outrem. Como você falou, é a intromissão dos outros, é aquilo que a gente não quer mostrar para as pessoas, não quer tornar público. A gente tem o direito de não tornar, que é algo pessoal. Até mesmo o direito de ficar sozinho, o direito de não querer que as pessoas saibam da sua vida. É um direito essencial, um direito fundamental, né? Que deve ser respeitado. Com certeza, com certeza. Então, a pessoa pode excluir de conhecimento dos outros certos aspectos da vida dela. Não que a pessoa vá se excluir, não vá ter relacionamentos, mas é aquela parte que ela não quer que todo mundo até saiba. porque o direito à privacidade em si, ela vai rogar com o convívio social das Exato. pessoas. Por mais isolado que seja, vai ter no final um convívio. Sim. Então, eu acho que seria por esse lado. Isso. A pessoa, ela convive, ela tem os relacionamentos interpessoais dela, mas ela também tem o direito de se isolar, de ficar sozinha, né? De não mostrar tudo para as outras pessoas. E a nossa própria Constituição, né, ela protege esse direito no artigo 5º, inciso 10, que diz assim: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vem cá, e se um dia você invadir a mochila de Alan, a gente vai ter que indenizar ele? Vai ter que É mesmo? É uma violação da Poxa. privacidade. É o que tem escrito ali, a palavra pesada que tem, é a Eu palavra não mais entendo importante isso, do cara. texto. Inviolável. Exatamente. Agora, se é privado, por que você traz na faculdade? Porque é a minha privacidade, é Aí a você minha traz vontade. assim, Eu quero que ela tá juntinho de mim, ela é minha fiel escudeira. e agora, cadê ela? Tá aqui embaixo, ela tá sendo protegida. Tá Não pode certo. ser exposta. Tá bom, Direito. então. Eu acho que tem que ter algum dinheiro lá, alguma coisa. E Não até sei o que ele a nossa esconde. discussão a gente descobre. Até Um dia a abriremos próxima essa discutimos mochila um e dia, será acionado. Porque todos têm essa dúvida. Não sou eu, mas a sala toda. É universal. Exato. A gente vai ter que se juntar. É inviolável. É A o, gente dire... é vai o ter que meu se direito à juntar. privacidade, não pode isso não. E se você perder acidentalmente? A gente vai Ah, descobrir é. na frente. Ela foi Exato. esperta, ela quis pegar a gente aqui, mas isso pra frente Lá na vocês vão frente. saber. E Então, vamos da, lá. e da mesma forma que a Constituição ela protege esse direito, o nosso Código Civil, com os direitos da personalidade, ele defende lá, ele dispõe lá no artigo 21, a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Ou seja, os dois códigos, a Constituição e o Código Civil, A Constituição e consideram o Código esse direito Constitucional. como um direito inviolável. Exato, né? A palavra inviolável é tão profunda, né? Tão pesada. É algo que as pessoas, ninguém tem o direito de pegar Eu acho e que quando a violar. gente fala em direito à privacidade, principalmente pela tutela dela, a gente sempre tem que pensar por esse lado de dele Da ser inviolável. inviolabilidade. Isso, exatamente. Porque aí já assim começa a ter entendimento. Não é algo que sem o consentimento da pessoa eu posso fazer. Não, tá recluso é ela, é daquela pessoa. E ainda assim, mesmo sendo inviolável, existe violação. Isso aí é fato, né? Porque É aquela história, se o que tem mais inviolável é porque namorado, viola. namorado querendo olhar o celular do Exatamente, outro. exatamente. E é privacidade. É muita coisa que acontece, né? São atos tão comuns que as pessoas nem sabem a gente banaliza diferenciar isso. demais a violação ao direito à privacidade. A gente acaba Pequenas cometendo. atitudes é a invasão à A privacidade. gente acaba que a gente cometendo. pensa, né? Duvido que ninguém aqui nunca violou a privacidade de alguém. Verdade, uma coisa que a gente... Já mudei de assunto. Calma, isso aí já é Ah, diferente. tá certo. Mas uma coisa que a gente pode achar interessante, até quando você falou nessa parte aí de, por exemplo, mexer no celular do namorado, da namorada, de uma forma que não seja
concebido pela pessoa, tem uma questão que é a seguinte. Muitas pessoas têm com essa questão de tutela, por exemplo, a internet. Hoje em dia vivemos na era digital, vivemos nesse mundo, e as pessoas acham que não existe nenhuma proteção desses direitos na internet. Resultado dessa banalização. A internet é a terra sem lei. Exatamente, é o que as pessoas dizem, a internet é a terra sem lei. Entretanto, em 2014 surgiu a lei que eu trouxe aqui para vocês, que é a lei considerada o marco civil da internet. Ou seja, é o início que tem a presença dessa lei para ter esse controle de dizer, não, calma lá, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer na internet, a gente tem que ter o respeito, a gente tem que respeitar essa privacidade. E essa lei é a Lei 12.965, que no seu artigo 3º, os incisos 2 e 3, vai dizer sobre a proteção da privacidade e a proteção dos dados pessoais em forma de lei. Então, assim, você vê que não é algo tão aberto, não é algo tão exposto, tem que seguir uma regra, assim como seguimos na vida real. Sim, até porque se fosse terra sem lei, muitos delitos seriam cometidos. No Twitter mesmo acontece muito de pessoas terem sua dignidade rechaçada por outras. E utilizando a liberdade de expressão. Eu acho que sempre quando as pessoas querem ferir as outras, elas se defendem na liberdade de expressão. Elas corrompem o termo liberdade elas de expressão. distorcem totalmente o sentido da liberdade. Com certeza. E sobre a LGPD, gente? Tem alguma coisa pra comentar? Eu acho que a gente pode falar sobre a LGPD, que é a Lei 13.709, que foi de 2018. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no qual vai se ter essa proteção, esse tratamento sobre os dados pessoais dos indivíduos, de modo geral, sempre buscando que tenha-se como objetivo final a proteção desses direitos fundamentais, direitos à privacidade de cada indivíduo. Então, essa lei foi feita exatamente para isso, para se ter também essa tutela, para se ter essa proteção. Sim, exato, né? Porque esses dados, eles eram armazenados de uma forma exacerbada, né? Eles armazenavam tudo antes dessa lei e não tinha nada para regularizar isso, para regulamentar, na verdade, né? O artigo 18 da LGPD fala exatamente sobre isso, que os direitos garantidos são, né? No inciso 1º, confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados. Inciso 2º, correção de dados incompletos, inexatos, desatualizados. Também anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários. Isso é extremamente importante para nós, né? Porque nós temos nossa liberdade violada muitas vezes. Tínhamos, na verdade, que agora todas as empresas elas têm essa obrigação de seguir a LGPD. Então, até porque também é algo muito pessoal, né? Algo da vida da pessoa. Entendeu? Sim, por exemplo, temos 2 categorias de dados na LGPD que é extremamente importante. Tirar aqui, o calor da poxa. Tá quente. Calor demais, velho. Então é o seguinte, existem 2 conceitos, 2 termos de dados, que são os dados pessoais e os dados sensíveis. Nesses dados pessoais, é o que você falou, tem, por exemplo, os dados pessoais são aqueles dados que referem exatamente à identificação da pessoa. Nome, CPF, RG, endereço de IP. Tem, por exemplo, os cookies, que foi uma coisa que comentamos, que é com relação àquilo muitas pessoas entram no meio da internet sem nem saber o que são cookies, sem nem saber o que serve, são dados. Você sabe o que quando aparece a permissão de cookies? Quando eu tô sem paciência, eu aceito. Aceita todos os cookies, tá vendo? É o comum das pessoas aceitar sem saber quais são as consequências ou qual o fundamento dela. Entendeu? Não aceita. É porque tem a opção de você escolher os cookies necessários, exato, obrigada. Tem os cookies necessários para o site funcionar corretamente, porque se você não aceitar, o site não funciona direito. Mas se você aceitar todos os seus dados eles podem ser utilizados, você está concordando com isso. Então é muito importante, sempre que tiver algo para você aceitar antes, você ir lá e ver o que você está aceitando. No meio digital principalmente. E eu percebo que tanto em sites quanto em aplicativos, quando você não aceita as diretrizes ou os cookies, esse aplicativo, esse site, ele gera um mau desempenho. Não gera o desempenho que deveria ser gerado, entendeu? Então traz um ar de obrigatoriedade. Você acaba obrigando a gente a aceitar. A ser disposto à privacidade, entendeu? Felizmente, né? Pois é, gente. Agora a gente tem que ver um pouquinho sobre privacidade e intimidade, né? Uma coisa que é importante falar em LGPD também, eu não posso falar em você, mas é com relação à coleta de dados. A coleta dos dados pessoais. A gente tem que muito entender isso. Que, inclusive, eu acho que você falou do artigo, né? E no artigo, eu acho que você tem um entendimento melhor do que eu sobre isso. Que ele vai dizer exatamente isso. Tem essa questão do consentimento. Sim. Até no inciso 5º,
fala sobre a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular. Então, a gente pode pedir que os dados sejam excluídos. A gente pode solicitar isso, é algo que está disponível. Existem dois tipos, que é o consentimento, quando a pessoa está consentindo, tipo, e o não consentimento. Então, por exemplo, a pessoa tem o direito dela de dizer que não e as pessoas têm que respeitar. Sim. Em caso dela se negar, aí, claro, precisa de um mandado, precisa de uma autorização do juiz, precisa de um processo muito maior para que se tenha. E um ponto, inclusive, que é bom colocar, que nos tratamentos de dados sensíveis, as crianças, os menores, quando não autorizados, os dados não podem ser armazenados. Antigamente tinha muito de se ter esses dados pessoais e os dados ficavam armazenados. Uhum. Então não, hoje em dia, com a LGPD, os dados eles são utilizados. Mas não ficam armazenados. Exatamente, tem um mandado, ele consegue utilizar, mas não pode ter o armazenamento desses dados. E nessa questão da cessão de você dispor os seus dados, o próprio artigo 21 do Código Civil, ele diz assim, ó: o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Ou seja, a própria lei ampara esse direito a você pedir a cessão dessa sua privacidade, desses dados, entendeu? Entendi. Sim, realmente. Uma coisa que eu notei, a gente tá tão na era digital que a gente vai abrir o código, abrir a Constituição, a gente abre no celular, velho, e sendo que tá aqui, ó. Poxa, a gente tem que melhorar, viu? Mas é a atualidade, tá tudo aqui. A gente vai levar o celular pra AB. Vamos te expulsar de lá. Pois é, gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa privacidade, sobre intimidade. Vocês acham que tem diferença? Eu acho que tem uma diferença porque a própria Constituição, ela separa os dois direitos como eles sendo distintos, entendeu? Ou seja, eles não podem ser confundidos, eles devem ser compreendidos. No artigo 5º ele diz assim: são violáveis a intimidade, a vida privada e a honra. Ou seja, ele tem essa separação. Ele tem essa separação. Você sabe procurar no livro? A pergunta é essa. Não fique nervoso. Mostra pra todo mundo que você sabe, que você estuda direito. Eu preciso daí. Ele tá tremendo, calma. Meu Deus. Artigo 5º, inciso 10. Sim, lê aí pra gente. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, a própria Constituição ela separa os dois termos como sendo distintos. Isso, até a doutrina em si, ela traz essa diferenciação. Mas não existe um termo, acho que não existe um termo diretamente ligado, porque como divergem muito os pensamentos dos doutrinadores, não tem um termo específico exatamente do que seja. Por exemplo mesmo, na minha visão de estudo, eu acredito que a intimidade seja aquilo que está reclusamente ligado à intimidade da pessoa. Algo que só ela tem exatamente. Traz mais subjetividade. Sim, realmente traz mais subjetividade mesmo, porque é algo que é relacionado à identidade da pessoa. Então eu acho que é assim mesmo, uma sabe? lei decretar o que é perpassando até mesmo uma privacidade. Você, entendeu? Isso, mas a intimidade está dentro da privacidade. Né? Exatamente. Sim. É aquela diferença entre gênero e isso, eu ia falar sobre isso, que doutrinas consideram a privacidade um gênero e a intimidade uma espécie da privacidade, entendeu? Sim, sim. No caso, obrigatoriamente a intimidade está dentro da privacidade. Mas quando a gente fala de privacidade, a gente pode não estar falando de intimidade. Exatamente. Exato. Muito bem, gente. Exatamente isso. Então, né, gente, agora a gente tem que falar de um assunto que eu, particularmente, eu acho muito interessante. Porque ninguém pensa nisso como um assunto importante, que é o direito ao lixo. Vocês já ouviram falar? Algo até engraçado. Ao lixo, né? Que lixo você tá jogando fora? Você tá mandando lixo? Pois é, que problemas que você pode ter com o seu lixo? Geralmente quem... É o principal, né? Vamos dizer que é vazamento de dados. Com certeza, né? Porque Matheus ali compra muito na internet e aí pega, joga nota fora, joga fora. Depois que eu descobri isso, eu falei de mas depois de antes. Eu não tinha as informações que foi vazada. Meu Deus, daqui a pouco chega por causa de cobrança pra Matheus lá. Mas eu acho que esse é interessante, porque assim, as pessoas consideram muito lixo algo nojento, que ninguém liga, que não tem importância, que foi descartado. Sim. Só que ali pode conter muitas situações, tipo assim,
vazamento de dados, alguma coisa que era sigilosa e aconteceu. E aí tem que ter esse cuidado de assim, tem que também ter um direito para aquilo ali. Sim, sim, porque o lixo, ele quer dizer muito da vida privada da pessoa. Exatamente. Dá pra você saber de tudo da vida de uma família. Qual remédio toma. Qual remédio toma, se o camarada é sexualmente ativo. Gente, dá pra você saber muita coisa pelo lixo de uma pessoa. Então, se fosse assim, de uma forma largada, você poderia obter várias informações que dizem respeito à sua vida privada pelo lixo, sem ter nenhum ato ilícito ou nenhum problema depois. Nenhum ato ilícito? Tem um problema. Falar assim, porque assim, usar o lixo que estava sendo abandonado, se apropriar dele, no caso, daquele que está no lixo, não é algo ilícito. É algo que segue a lei. Eu acho bem cauteloso a gente falar sobre o lixo, até porque envolve vários aspectos. Por exemplo, a fome. A fome é um aspecto que leva alguém a mexer no lixo. Exatamente. Então acho que não deve ser englobado geral, tem que, sabe? Sim. Porque quando você joga algo fora, o que se exclui ali é o direito patrimonial. Exatamente. Você conscientemente você não quer Você está abandonando, mas o direito da personalidade, o direito à privacidade é inviolável, é indisponível. Então o direito patrimonial, meu Deus, quase não sai. O direito patrimonial cessa, mas o direito à personalidade não cessa. Então a pessoa pode ir lá mexer no meu lixo, mas ela não pode me prejudicar mexendo no meu lixo. Eu pegar meus dados e fazer alguma coisa que me prejudique. Não, isso se encaixa até no termo de res derelicta, quando diz que é uma coisa abandonada, né? E coisa abandonada quando há a intenção de abandono. Não é algo que você achou no chão. Mas eu tava esperando pra falar peguei. Não é algo que achou no chão, peguei. Eu tava esperando falar alguma coisa latim. Ele tem a intenção de abandono. Imagina se ele falasse res derelictae. Tem que ter a intenção do abandono. Então, assim, eu acho que isso diz mais sobre a pessoa que, por exemplo, descarta o lixo do que sobre quem invade o lixo da pessoa. Então, quem tem que, pra mim, quem tem que ter o maior cuidado é quem descarta o lixo. Com certeza. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que a gente Porque se é algo abandonado, é algo que você porém, não tem. Qualquer pessoa pode se apropriar. A gente também tem que segurar um pouquinho. Apesar de ter sido com consentimento da pessoa, mas se tiver alguma informação lá dentro. É isso, por isso ele tem que ter esse cuidado. Por isso que o cuidado, pra mim, é de quem descarta. Mas dessa forma, mas se for encontrada por um acaso, tem que ser respeitado, entendeu? Porque assim, por exemplo, com relação ao lixo eletrônico, muitos equipamentos, as pessoas jogam fora. Muitas pessoas, por exemplo, não descartam pilha no lugar correto. Isso. Quantas vezes você não passa em lixões, essas coisas? Tem pessoas que jogam celulares que estão velhos, notebooks, computadores, pendrives. Muitas pessoas acham pendrives. Realmente, eu já achei muito pendrive. Então, assim, por exemplo, pelo Código Penal, o artigo 169 diz que quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria totalmente ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, acaba cometendo um ato ilícito. Nesse caso, como o Matheus falou, a pessoa ela teve a vontade, ela mesma jogou fora. Isso, então, a pessoa encontrou. Exatamente. A pessoa encontrou um lixo porque alguém jogou fora, então realmente. Que é a mesma coisa. Eu acho que deveria ter um enfoque maior, tipo uma conscientização, entendeu? Das pessoas, por exemplo, até em comerciais, estimular o descarte correto dos lixos. Realmente, porque não se tem uma porque nem todo mundo sabe, de... e nem todo mundo sabe que tem gente que se apropria do lixo para invadir a privacidade. Por isso que a gente está aqui, né? Para ajudar as pessoas a entender que é importante você cuidar do seu lixo. Aí já compartilha com amigo, já compartilha com exato. Quando você mesmo tomar cuidado, porque é para, acho que, a própria pessoa. Porque tem lei, eu não me lembro agora exatamente, mas eu sei que descarta. Exatamente. Onde descarta. E tem lei que ensina bonitinho lá como descartar, quais são os processos de adequados. Tem shopping, setores para o descarte de pilha, de controle. Isso. E para mim o mais cuidado ainda é quando você está jogando fora algo que tem seus dados. Exatamente. Realmente. Seja compras qualquer online, documento. Vem todos os seus dados. CPF, nome. Na nota. E às vezes a nota ela fica bem guardadinha no plástico. Exatamente. Outro dia eu quase joguei fora porque eu não vi a nota. Gente, ainda bem que eu vi, porque senão a nota inteirinha lá. A pessoa só ia rasgar o plástico e abrir a nota dobradinha, coisa mais linda. Que viagem. Acho que é um assunto que tem que se ter essa preocupação, porque é como a gente... E pra mim esse assunto tinha que ser mais discorrido. Exatamente. E eu não sei se é por conta disso, mas tem empresas que não emitem a nota
física, Manda só por a e-mail. digital ou manda por e-mail. Eu não sei se é por isso, eu acredito sei. que seja para economizar papel. Eu acho Pode que não é ser mais também. questão de ambiental. Né? Mas questão, exato, ambiental. Porque assim, é o que normalmente quando a gente lê, a gente sabe que o problema está em você o erro da coisa é se apropriar do outro. Dos dados do outro. Dos dados do outro. Prejudicar outra pessoa. Eu acho que, e nem prejudicar os dados, eu acho que é o que a lei ela diz que a forma correta de operar é caso eu encontre um bem de outra pessoa, ou que foi jogado no lixo, e eu me apropriei dela, eu tenho um direito sim sobre o bem, a coisa, o objeto físico. Mas com relação à mídia que está ali dentro, que é responsável a outras pessoas, lembra que a gente falou que é inviolável? Imagem, foto, qualquer exato. Coisa. Tudo que está relacionado à privacidade da pessoa. Perfeito. Então, assim, eu acho que sim tem essa proteção e lá pede que seja seja excluído de modo imediato. Porque isso pode repercutir. E normalmente, os casos que acontecem, tem essa situação de, por exemplo, pegar uma foto de uma pessoa e vazar. Exatamente. E aí vai ocasionar problemas maiores, problemas judiciais, e então vai chegar a outras esferas. E o cuidado ele deve começar, como o Matheus falou antes, deve começar de quem está descartando. Sim. Tem que começar. Vou jogar um celular fora. Uma coisa que quase ninguém faz. E é porque aquilo, não é porque ela está segura por lei que ela... o celular, a gente tem que tomar o máximo cuidado possível, porque é a nossa privacidade. Uma coisa, por exemplo, que é não só para o lixo interessante, é com relação a isso de ter cuidado com o seu bem, é, por exemplo, você pegar um celular e enviar para o conserto. Sim, foi Você exatamente tem o que que entender aconteceu o que... com a atriz, acho que é a Carolina Dickman. Ela teve os nudes dela vazado. Porque ela colocou o celular no conceito. Acho que foi isso mesmo. E a benção foi lá e vazou os nudes da Carolina. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Realmente. Pois é. Não só no nosso, né? E tomar cuidado com as mídias digitais entrando nesse assunto agora, né? Porque as pessoas acabam conscientemente compartilhando muitos dados pessoais na internet, no Instagram. A vida hoje é exposta a gente pode falar demais. Instagram de pode, né? Acho que pode, não tem tá. problema. Rede vizinha. Das redes vizinhas. Das redes vizinhas. Ultimamente, né, nos últimos anos, a vida é totalmente exposta. As Exatamente. pessoas vivem mais nas redes sociais do que na própria convivência. Exatamente. Você vê que você senta numa mesa, E hoje- A primeira hoje coisa que a profissão pessoa ser influencer, faz né? e a primeira coisa que a pessoa faz é restaurante, sentar aqui e falar: gente, bom dia, eu tô aqui no restaurante tal. Sentou no tal. restaurante, foto do prato. Sentou, foi pra um lugar, foto do lugar. Foi pra não sei o que, foto de não sei o que. Tem gente que posta tudo. Então, assim, isso aí, qual é esse limite? O que é limite? Como é que o direito atua nessa situação, o direito à privacidade? Cuidado com essa questão de postar tudo, onde tá, onde vai, o que faz. Porque tem gente que se expõe a muito Exatamente. risco. E depois não sabe o porquê, por que isso acontece, né? Como é que Você entrou em sequestro, tal lugar a tal hora. stalking, no caso de Sim. stalking, né? O povo, ele se Aquela sujeita. série, né? Exatamente, eu trouxe até a série You, que retrata bem isso. Ele Bastante. persegue a mulher, tipo, continuamente, entendeu? Você já assistiu? Eu assisti a primeira temporada. Eu nunca assisti, não. Mas eu já ouvi falar, assim, de que é sobre um cara que ele persegue a mulher. Ele tem Ele é meio... então, né? O quanto Ai, custa ai. tudo do xixi Ele é pra meio- você? gente, não. Ele tem Abstenha, tem meu ele colega é falando. psicopata, né? É psicólogo. Eu não sei. Ele tem, eu não sei Eu se ele tinha realmente não sei transtorno porque eu de- não assisti É porque eu a não lembro se série, ele então eu tinha não posso falar nada. Não sei se era transtorno de... Eu não lembro o nome. Eu acho que Personalidade? Rapaz, eu não sei se era isso. Enfim, Não, sabemos enfim, que... ele era... Sim, ele sim. E quando, era psicopata. Sim. Voltando aqui a falar de mídias digitais, quando alguém posta na internet algum vídeo vexatório de alguém, como que a gente pode... O que protege a gente? A própria lei, o sim. direito à imagem. É. O direito à imagem é um amparo para... Pra esse Mostrar a caso, privacidade, né? Exatamente. Porque muita gente mostra a privacidade da outra nas redes sociais. Eu Por vi exemplo, até tem um lá, cara- o cara tá lá fazendo não sei o que, a pessoa vai lá e grava, ai que engraçado, vai lá e posta. Realmente, tem muito isso hoje em dia. E as pessoas veem assim: mas se posta tanto, qual o problema de eu filmar a pessoa? Entendeu? Muitas pessoas levam por esse lado.
Tipo assim, se a vida dela é tão exposta, é o que acontece com muitos famosos. Exatamente. A vida dela é tão exposta, ela posta tudo, ela posta que tá viajando, ela posta, por que ela não quer parar pra tirar uma foto comigo? Um exemplo disso ela tem são que os tirar uma paparazzis. foto. Realmente. Os paparazzis, exatamente. A vida dela... Mesmo que seja permitido, às vezes se torna algo excessivo. Isso, Sim, é uma invasão total. Eu trouxe o caso de uma... Não sei se ela é blogueira, influencer digital, Kylie Jenner, que ela teve a gravidez dela. Kylie Jenner, ela teve a gravidez dela ela é anunciada. socialite. Pronto. Ela teve a gravidez dela anunciada por um paparazzi. Ela passou, tipo, a gravidez resguardada, ela não queria que soubesse. E um paparazzi vazou essa informação. Por exemplo, Ele o caso viu ela saindo de algum lugar e de... viu a barriguinha. da atriz que Eu só te falar recentemente... comer feijoada. A atriz recentemente, a Camila Castanho, né? Carol Castanho. Clara. Clara Castanho. Camila Carol. Foi enfim, Clara, sim. dela que teve o ocorrido com você Isso. exposto por uma pessoa da Página mídia. de fofoca pra mim. Página de fofoca. Página de fofoca é um dos exemplos de não fazer uma privacidade pra mim. É o que mais se tem, Sua eu acho que é opinião o que- pessoal, né? Sim, entendi. É o que mais tem hoje. E vocês já ouviram falar da plataforma OnlyFans? O que vocês acham dessa plataforma aí? Então, Rapaz, Assim, eu acho que a pessoa tem autonomia de escolher sim, o que é bom pra si, contanto que não afete a sua dignidade. exato. Então, e é que muitas pessoas... Legalmente Mas como falando, eu funciona, não- como funciona essa eu acho que plataforma? não tem Porque um eu, problema. particularmente, não conheço muito bem essa plataforma. Pelo que se foi estudado até então, é que é basicamente uma pessoa que ela vai lá, ela vai postar suas fotos que vai da sua intimidade exatamente. e é da que fala tipo, Nem sempre privacidade são dela. fotos nuas, Nuas, exatamente. exatamente. Posta foto do pé. Pode ser foto Tem exatamente foto do do pé, do corpo, coisas que tenham Mas é algo que esse já- desejo é. sexual, é. É Sim, mas isso, é ele se comercializado, refere né? a algo Porque você tem sexual. que pagar pra pessoa pra Sim, poder você usar. paga para ter as fotos comercializadas. E aí um ponto que é interessante de se falar é que assim, não é porque a pessoa está vendendo de forma própria que eu posso comprar essa foto e divulgar. Sim. Porque teve casos já de americanas que ganhavam milhões com relação a essa plataforma, elas recebiam milhões, elas eram pioneiras, vamos dizer que assim, nessa área. Pioneiro do OnlyFans. Me Pioneira respeite. do OnlyFans nos Estados Unidos, e a pessoa teve logo no início, por meio, claro, do processo, ela teve suas fotos que eram divulgadas no aplicativo, divulgadas por outra pessoa. A pessoa pagava a plataforma, aí a pessoa pegou as fotos dela e começou a divulgar. para outras pessoas. Exatamente, então ela violou a privacidade da pessoa. Não é porque simplesmente ela teve a vontade de postar as fotos dela que uma outra pessoa pode ir lá e postar. Sim. Porque eu acho que é muito da autonomia da pessoa, a pessoa querer. É a mesma coisa de esse OnlyFans, como a pessoa ela tem algum retorno monetário, né? Tem os realities que também se assemelham, né? Então, desde que haja algum contrato, alguma coisa, as pessoas elas podem dispor desde que não fira, não agrida a dignidade. Sim. Eu acho que o maior zelo final, eu acho que o que preza tudo isso é realmente a garantia dos direitos e a garantia da dignidade humana. Para a dignidade humana não ser ferida. Exatamente. Precisa se ter esse cuidado a dignidade humana. Por Exato. exemplo, uma questão que é muito... Dois casos aqui que eu vejo muito, que é com relação aos reality shows. Sim. Que assim, é bizarro. Tem reality shows que realmente a pessoa se dispõe a tantas situações. Muitos reais, tipo o Big O Brother. próprio Big Brother, exatamente. Isso, as pessoas elas ficam a noite toda naquelas provas. Tem gente que teve um participante que desmaiou após 8 horas de prova. Gente, você Exatamente. fica sem comer, sem ir no banheiro, sem dormir. E o mais impressionante... Necessidades básicas você não pode Exatamente. fazer. E são Em provas busca de um assim, prêmio, de provas uma- físicas e provas mentais que restringem, por exemplo, se você perde essa prova, você não vai comer. Você não vai ter o direito a tal comida, você vai ficar. Eu vejo É como como uma uma disputa, violação isso. descarada Isso. Não, da e o mais... nossa Constituição, Exatamente. do que E o rege mais- o nosso Estado democrático de direito. É uma violação, gente. Eu a acho que a assim- própria pessoa viola esses direitos. Teve um caso de um participante que fez suas necessidades fisiológicas e foi desclassificado. Realmente, Da no meio da própria prova. E porque não pode, não Porque é autorizado você é a obrigado. fazer na hora. Exatamente. Então assim, uma coisa que eu acho bem, que é bizarra, a verdade é que é bizarra, é que, por lei, é assegurado. Sim. Porque essa pessoa, ela não está Assinou um dispondo, contrato. não só assinando um contrato, como ela não está dispondo totalmente do seu direito. Eu Ela acho- está dispondo temporariamente. Exatamente. Então, Era sobre isso. os reality shows, como por exemplo o Big Brother,
tem um respaldo, tem um amparo na lei, porque diz que aquela pessoa está de forma autônoma, se dispondo de forma temporária. Mas é isso que eu acho meio cauteloso para ser analisado, é porque, ó, a gente tem que analisar com cautela, né? Isso. O enunciado 4 da primeira jornada do direito civil, ele entende que você pode dispor a sua imagem ou sua privacidade desde que seja temporário. No entanto, as consequências após esse período temporário é permanente. Por exemplo, o caso de Carol Conká. Ela se dispôs da imagem dela temporariamente, porém, as consequências dessa disposição perduram até hoje, entendeu? Porque a verdade é que a privacidade dela, no caso mais a intimidade, o que ela sentia no íntimo, foi exposto. Ela acabou expondo. E uma coisa que é interessante... Expôs o Brasil todo. É que assim, não tem como a pessoa fazer um personagem dela por 3 meses. Exatamente. Não tem como... É 24 horas. Exatamente. Em algum momento, acho que a única parte que não é exposta é a parte das necessidades fisiológicas. Exato. Que é um quartinho que eles isolam. Eu acredito que ela nunca quis expor. Até Ela não queria expor se isso não fosse... No caso, na vida pessoal dela, ela não queria falar para as pessoas o que ela sentia realmente. E o interessante parece... Ninguém não queria saber, era algo privado. Exatamente. Iriam conhecer ela por aquilo que ela expõe na sociedade. Exatamente. Ela quer que as pessoas vejam dela. Que é o que é a privacidade dela, é o que ela tem à vontade. Uma coisa interessante que é até engraçada, que isso eu já vi há um tempo atrás, é que tem um quartinho que é chamado o quartinho branco, que é onde as pessoas, elas como é que se dizem? Elas fazem suas necessidades físicas. Quartinho branco? É um quartinho que não é filmado, é onde as pessoas vão lá, fazem seu xixi, fazem seu cocô, e também já podem fazer outras coisas. Foi vazado. Entretanto, essas outras coisas são atos... A pessoa fazendo necessidade uma vez já Mas não só necessidade, imagina pelo ato sexual, com o próprio corpo. Imagine que as pessoas fazem isso nesse quartinho. Porém, as pessoas que estão lá monitorando, elas têm acesso. Exatamente. Inclusive o BBB ficou conhecido por realizar automasturbação o tempo inteiro. Ele ia 3, 4 vezes no dia e essas pessoas vazaram essas informações para o público da Globo. Então, assim, como que tem esse amparo? Já realmente não mostra, mas você ter lá o seu corpo exposto, não só o seu corpo, a sua privacidade, o seu íntimo exposto para pessoas. E vale ressaltar que a autonomia privada da instituição, ela vai se sobressair à autonomia do participante, porque ela assinou um contrato. Então a autonomia da Globo, ela vai se sobressair na autonomia de um participante. Porque, por exemplo, uma coisa que não entra na minha cabeça, por exemplo, são reality shows como o Largados e Pelados. Realmente. Aí eu não consigo entender qual é o... dispõe Isso. Eu acho que e até a dignidade, pra mim, pra mim ali existe ela fica pelada, sem comer, sem beber água, sem nada. Muitas vezes comem comidas infectadas. Mas tem médicos por trás, mas e a pessoa são exposta atacadas àquilo? por animais. Exatamente. Dormir no chão, ficar exposto, ter que... Situações vexatórias, isso aí. Pra mim, na minha cabeça, agora, é a isso. gente também tem que ter certa consciência de não assistir essas coisas, né? Porque às vezes a gente acha que é um tipo de entretenimento. E é famoso. É um entretenimento. Porque o ser humano, ele gosta de ver o privado, a vida das outras pessoas, como as pessoas agem, né? Eles gostam disso. Outro exemplo também é o de Férias com Eles. A pessoa, eu também nunca assisti, porém a pessoa dispõe da privacidade do seu ex-companheiro, entendeu? Do seu passado. Contar a história que teve. Exato, traz histórias passadas. Porque na época, quando a gente estava junto, aconteceu isso. Isso pra mim é uma... E muitas vezes mancha até a imagem da outra pessoa. Exatamente. Me traiu, fez isso, fez aquilo. Então conta tanto E uma vez que tá na internet, que sai... Tá pra sempre na internet. Sempre. E é meio contraditório até o direito ao esquecimento, né? Você puxa esse assunto aí. Porque não tem um controle total de, poxa, aconteceu isso, vai ser apagado e ninguém nunca mais vai ver. Mesmo tendo esse direito ao porque se alguém salvar, se alguém fizer um download, tá salvo. E a pessoa, infelizmente, pode compartilhar e não tem muito o que fazer. Mas é assim mesmo, né, gente? E aí, o que vocês acharam da nossa conversa? Eu achei faltando um ponto pra gente colocar. Qual é o ponto que você gostaria de colocar? Que eu acho que vai ser um pouquinho até polêmico pro final. Que vai ser com relação aos mirins blogueiros. Sim, você pontuou muito bem. A gente falou sobre redes sociais, a gente esqueceu de falar disso. Exatamente. Sobre os blogueiros mirins. Eu tinha até anotado aqui. Né? Você esqueceu. Essa situação é que
E aí, agora eu vou perguntar pra vocês, qual a opinião de vocês sobre isso? Assim, eu penso, por exemplo, Instagram, TikTok, essas plataformas digitais, ela tem uma restrição etária, por exemplo, de idade. Eu acho que no Instagram é no mínimo 13 anos. Eu acho que é 13. Para você ter um Instagram, ou seja, se uma criança está no Instagram, para mim já está inferindo essa própria restrição do Instagram, que é ser maior de 13 anos. O Instagram até tenta restringir. Isso. Mas não tem um exemplo como disso, os pais, porque... Meu sobrinho, minha irmã tinha criado um Instagram pra ele. Sumiu, eu não sei o que aconteceu. O Instagram, não sei se mandaram alguma coisa dizendo que... Denunciaram? Não sei. Pode haver denúncia. Mas eu acho que quando gera números pro Instagram, ele não vai querer... Por mais que ele seja uma diretriz dele, ele não respeita, nem ele mesmo Isso é porque os respeita. pais eles colocam lá no Instagram que estão monitorando. Monitorados, perfil eles não monitorado. cadastram como se fosse a criança. Porque não tem como, o Instagram não deixa você cadastrar se você for menor de 13 anos. Normalmente Não é monitorado. possível. Mas eles fazem no cadastro deles, com o CPF deles, com todos os dados deles, e compartilham a imagem da criança. Eu acho... E eles fazem isso indiscriminadamente. Na minha opinião, é uma coisa muito errada. Não só agora, eu acho que a vida inteira. Todo mundo sempre quis, meu filho vai ser tal coisa, meu filho vai ser tal coisa. E sempre, muitos pais obrigaram até os filhos, e isso era errado, porque nenhum pai tem direito sobre o filho. Principalmente o menor de idade. Ele não é dono do filho. Sim. Ele não manda no filho. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Aí a gente foi quase isso, ninguém é dono de Ele ninguém. representa o... Exatamente. E aí Não você quer dizer querer... que a criança, que o menor não tenha vontade, autonomia. Né? E existem muitos casos que a gente vê na internet que as crianças elas são gravadas, elas são ensinadas que aquilo é bom, mas depois que houver aquele desenvolvimento da personalidade da criança, porque a personalidade da criança ela vai mudando até ela chegar na fase adulta, os pensamentos dela podem E mudar. só isso, a internet ela é dura. A verdade é que a internet ela é Se dura. ela se Então arrepender colocar depois, exatamente. não tem como E mudar. tem diversas crianças que, se você perceber, iniciou a sua carreira, né? Se aqui pode chamar de Até carreira. nas novelas também. Criança que na adolescência, na juventude, Desistiram desistiram porque eu acho que... É muita exposição. Exatamente. Tem muita gente que não consegue, não Até ainda gosta. quando tá na Então a gente formação percebe que é algo, Isso. como é que uma fala? imposição, às vezes, Da paterna. Do personalidade, caráter você fala dela. do caráter. Quando ainda tá nessa formação do caráter da pessoa, tranquilo. Mas e Não dá pra depois? você fazer coisas permanentes dessa forma. Exatamente. E a gente não Se for sabe de forma se o pai e a permanente. mãe, se aquele filho quer. Se realmente ele tá querendo gravar? Isso Será me que lembrou aquela- de Bel Bel pra Meninas. você Bel ia pra falar. Meninas, né? Me lembrou muito de Bel pra Meninas, porque a internet toda se mobilizou pra acusar a mãe dela de não respeitar a Um autonomia, abuso. Exatamente. a autonomia dela. E tinha certos vídeos que dava a entender. Vocês chegaram a ver? Cheguei Dava a muito ver. a entender, porque Ela- ela fez a menina lamber, cheirar, não lembro, bacalhau com não sei o quê. Isso foi. Exato, eu acho que foi isso E a mesmo. menina ela não queria beber Coca-Cola, e aí fez a menina beber Coca-Cola. E ela fazia a disposição da autonomia da vontade da filha para os Pros seguidores. outros, as Os pessoas seguidores votavam que o que escolhiam ela ia o que ela fazer ia durante o vestir, dia. o que ela ia usar, Imagina. até a própria E ela mochila do falou colégio que que não ela iria. queria. O pior é isso, a criança falou que não queria continuar. Ela falou, não quero, eu quero usar tal. Mas você não tem escolha. Deixa os Então, seguidores. Seus seguidores exatamente. escolheram. Então, Gente, aquilo- que absurdo. Se foi essa, quantas outras crianças que estão nesse meio também não gostam? Muitas. Não querem, É porque a e os gente pais não Vamos sabe. pensar obrigam. no futuro também para saber que depois que elas Exatamente, criarem quando elas a crescerem. E consciência- às vezes muitas delas não vão querer nem divulgar o caso. Às vezes elas se sentem constrangidas por si mesmas. Imagina você passar a vida inteira sua crescendo na rede social, a pessoa falando de você, te julgando, te criticando, falando. Vai ter um momento que E as a pessoas partir às vezes do momento que até você se está isolam. exposto, você tem que tomar muito cuidado com tudo. Porque qualquer coisa você pode ser cancelado na internet. Exatamente. E até mesmo a criança. Exato, até mesmo a criança pode ser cancelada na internet. A criança e os pais, então tem que ter muito cuidado com isso. Eu não apoio, não concordo Eu também não com essa concordo. exposição de menores. Eu acho que, de uma forma realmente assim, eu acho que só poderia existir esses perfis caso a criança tivesse interesse, a criança ela tivesse autonomia de dizer assim, não, eu realmente quero fazer Se as isso. pessoas respeitassem a faixa etária que o Instagram coloca lá nas diretrizes, Já seria de bom também. já Mas seria um eu grande também passo. acho algo muito... Não sei como é que eu posso dizer. Eu acho a coisa mais simples alguém burlar, dizer que tem uma idade que não tem. Porque o Instagram... Eu já ele fiz não- isso. Falsidade ideológica. Eu também Eu já fiz isso. Eu já fiz porque... Falsidade Eu... ideológica. Você já no Orkut? Não,
Não tinha. Quando eu tive 1986. eu tinha... Por exemplo, Cala a boca. tem... Quando eu tive Orkut, eu tinha 11 pra 12 anos, um negócio assim, acho que eu tinha, ou era 12 ou era 11. Eu não tinha idade pra ter Orkut, porque você tinha E que ter... pedia um certo nível Isso, de... eu fui lá e botei que eu tinha Hoje 18 está anos. sendo contra estes atos. Hoje eu sou completamente Uma contra. criança de Mas eu 11 fiz anos. Mas eu acho- escondido da minha E mãe. eu acho a coisa mais fácil, é só você mudar o ano de nascimento. Então acho que deveria haver uma fiscalização maior, uma Mas acho que mudança é diferente nesse... porque você tem que colocar o e-mail e no Na verdade, e-mail- hoje é tão comum para as Não, pessoas. até, por exemplo, a fiscalização. Porque tem alguns aplicativos que pedem foto de identidade. O banco, por exemplo, você tem que mandar foto. Acho que a criança vai passar. É, exatamente. É isso que eu tô falando. Né? O Instagram poderia sim, ser dessa forma. Sim, tem Pra a... comprovar a idade de uma Entendi. criança. Eu acho que o mal é... eu acho Ser mais que- rigoroso. Ser mais com rigoroso, respeito a isso, exatamente. Eu acho nesse que o mal, aspecto. além disso, as pessoas acham muito comum. As pessoas veem uma criancinha dançando, uma criancinha sendo É, gravada. mas- É comum. Gente, Não é mais algo, meu Deus, como é que bota uma criança pra fazer isso? As pessoas não pensam mais assim. Dificilmente, só A gente quando tem que são casos lembrar que não é extremos. permitido gravar menor de idade sem consentimento dos pais, né, gente? Quer dizer, ninguém. A gente É, não pode porque às vezes gravar até nem a própria compartilhar criança. ninguém sem consentimento. Não só criança, adolescente. Ninguém. A gente não tem esse direito. Porque a gente vai estar expondo a privacidade da pessoa. Exato. Temas muito interessantes, gente. Gostei. Gostei também. O que vocês acharam da nossa conversa? Eu achei bastante interessante, gostei de deixar um pouco mais esclarecido, assim, com relação a um pouquinho de cada coisa. Minha água não acabou. Eu achei bastante produtivo. A gente pode É, sim. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo tenham gostado da maneira, da forma que a gente falou, né? Não é algo muito formal. Não, nem um pouco. Às vezes a gente tem que se colocar em artigos para a pessoa saber que ela também é protegida por lei. Exatamente. A gente precisa também dar esse guia, mas É. não aquele termo pesado, aquele termo técnico. Muitas vezes quem está assistindo ali é uma pessoa que não tem tanto conhecimento e que está querendo saber um direito dela. Exato. E eu acho que a questão também do acesso, que nem todo mundo tem acesso, né? Exato. Essa oportunidade. Exato. Então a gente está disponibilizando isso para as pessoas. Eu acredito que tenha sido algo muito importante. E espero que todos tenham gostado, que tenham aprendido algo, que lembrem disso quando tiver esse direito violado. Porque acontece realmente esse direito ser violado. E não são poucas vezes, acontece muitas vezes. E a gente tem que ter em mente que a gente pode pleitear a defesa desses direitos. A gente tem esses direitos garantidos. Assegurados. Exato, garantidos e assegurados. Gostei muito de conversar com vocês hoje. Muito Também. obrigada Também, muito por interessante. terem assistido. Não esqueçam, por favor, De de se se inscrever. inscrever no canal. Não se esqueçam de Envie para ativar um o amigo, sininho. para um parente da Exato, família. compartilhem. Sigam lá no Instagram, que a gente também vai manter sempre atualizado. Não esqueça também de seguir, né, no Instagram, nas redes sociais. Muito obrigada a todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau. próxima. Beijo, até a próxima. I won't stay for you, getting all the pieces.